Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Segunda epístola geral do apóstolo Pedro, capítulo 3, do 1 ao 13. Assim diz a palavra de nosso amado Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pode se assentar. Obrigado, Senhor Deus, por a leitura da Tua Palavra e por este que é o último sermão na série sobre o pecado. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, através de toda a Escritura, a Tua verdade e a Tua vontade. A Tua vontade que é para toda a família da aliança, desde o menor bebê de colo até o mais idoso que está conosco. Não há separação no Teu culto, o Teu culto é prestado a Ti em solene convocação, e o Teu culto é prestado por toda a família da aliança de maneira unitária. Obrigado, Senhor Deus, por essa compreensão da Tua palavra bendita, que o Senhor a aplique a cada coração aqui presente. Agora, ó Deus, me ajuda para expor a Tua palavra e ilumina os meus irmãos para entendê-la. Em nome de Jesus, amém. Amados, como eu disse na oração, este é o último sermão dentro da série histórico-redentiva, que trata especificamente do assunto do pecado. Depois disso, nós passaremos para a parte que trata da redenção. Aqui nesse texto, o tema para esse texto é: o dia do Senhor é dia de juízo. Como o próprio texto do apóstolo Pedro diz, é dia de juízo, o dia que o Senhor voltará. Os pecados nunca ficarão impunes. Desde a queda de Adão e Eva no paraíso, o pecado tem sofrido juízo de Deus. E como o apóstolo Pedro mesmo ensina aqui nos primeiros versículos,
a partir do versículo 3, 4, 5 e 6, houve um momento da história da humanidade em que o Senhor julgou todos aqueles que habitavam na face da terra. Não podemos precisar, desde a criação de Adão até o dilúvio, quantos milhares de anos haviam ocorrido. Há algumas tentativas de aproximação pelas idades dos patriarcas, mas não podemos precisar. Mas haviam, com certeza, muito mais do que milhões de pessoas, talvez bilhões, naquela época. E o Senhor destruiu com o seu juízo sobre aquela geração perversa, da qual as nossas gerações não são melhores, a todos, menos a família de Noé, através das águas. Como é ensinado aqui, eu espero que as crianças também estejam prestando atenção, o Senhor formou a terra a partir da água. É dito lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. O sentido dali do hebraico é que a terra era inabitável, exatamente porque a porção seca estava totalmente debaixo da água. Portanto, se Deus quisesse destruir novamente, através da água, toda a vida sobre a terra, Ele poderia fazer. Ele não o faz, porque Ele firmou uma aliança com toda a humanidade na pessoa de Noé. É isso que está ensinando aqui Pedro. Os escarnecedores ficam provocando aqueles que creem no Senhor, dizendo: por que vocês querem viver vidas santas? Por que vocês se reúnem na igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus? Por que vocês têm as Bíblias e querem seguir os mandamentos de Deus? As coisas continuam como desde o princípio. Ele não vai voltar a nada, não. Para que seguir o mandamento do Senhor? Alguns erroneamente usam uma teologia falsa, dizendo: porque eu sou predestinado, eu posso pecar à vontade e eu serei salvo assim mesmo. O que Pedro ensina aqui nesse texto é que o pecado não ficará impune. Não haverá um novo dilúvio para destruir toda a humanidade, mas num texto complicado, até mesmo no grego de entender, ele diz claramente que haverá um dia para o juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui ele não está ensinando que esses homens serão aniquilados. Como podemos ver em toda a Escritura, sendo o Senhor Jesus a pessoa que mais falou sobre o inferno, os ímpios irão do inferno serem jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eles têm sido entesourados para o fogo e estão reservados para o dia do juízo, aonde eles sofrerão a punição pelo pecado. O pecado exige, demanda que a justiça de Deus seja aplicada. Seja aplicada no ímpio que não confessa o Senhor, seja aplicada no ímpio que não vive em santidade, ou seja aplicada em seu Filho na cruz, pelos eleitos dele, de maneira substitutiva. No versículo 8, Pedro, nos ensinando aqui, ele nos diz que não sabemos a data da vinda do Senhor, como o próprio Senhor disse, estando aqui na terra antes de subir aos céus. Então os apóstolos não sabiam, mas Pedro ensina que o Senhor, para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não vive no tempo como nós. Ele não tem as demandas de viver apenas 70, 80, 90 anos. Ele tem a data exata aonde o seu Filho voltará como juiz de toda a terra. Certo teólogo disse que quando o autor da peça entra no palco é porque a peça está para acabar. Quando for o dia da segunda vinda de Cristo Jesus, este será o dia do juízo.
O dia do Senhor é o dia do juízo. E deveria ser um dia de desespero hoje para os ímpios, em vez de ser um dia de escárnio, como diz lá os versículos passados, que diz que eles vivem segundo suas paixões, escarnecendo daqueles que buscam a santidade. Contudo, para nós, o dia do Senhor deve ser um dia de alegria e um dia esperado. Como é dito em outros textos, nós deveríamos usar a palavra maranata todas as manhãs. Todos os dias nós deveríamos acordar pensando se não é este o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não nos decepcionarmos por Ele não voltar naquele dia, mas vivermos para Ele. Porque Cristo ainda não voltou, segundo o que o apóstolo ensina? Ele ensina no versículo 9 que o Senhor não está retardando a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele está sendo longânimo com cada um de nós aqui presentes, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Observe, meus irmãos, que Pedro e Tiago, mas Pedro mais especificamente, estão escrevendo para corrigirem más interpretações das cartas do apóstolo Paulo. Vocês podem ler depois de 3,14 em diante. Algumas pessoas, como vocês sabem, resolveram não trabalhar mais. Afinal de contas, Jesus já está voltando. Outras pessoas resolveram andar de casa em casa fazendo fofoquinha. Afinal de contas, Jesus já está voltando e isso vai acabar. Outros começaram a achar que estava sendo muito demorado e começaram a voltar à porca lavada as coisas imundas que faziam antigamente, que são os pecados. Pedro escreveu a primeira carta para corrigir essas coisas e escreveu a segunda carta também para isso. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 ao 16, observe o que Pedro ensina. Vou começar no 14. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O cristão verdadeiro não vive uma graça barata. O cristão verdadeiro vive uma graça preciosa. A graça barata é aquela que lê a Bíblia, mas continua vivendo conforme a sua vontade. A graça barata é aquela que continua no pecado, mas diz: o Senhor vai me entender, eu preciso dessas coisas. A graça barata é aquela que não se sujeita à disciplina eclesiástica, conforme o próprio Cristo ensinou. A graça barata é aquele que vem ouvir uma pregação e fica julgando o pregador, e não a si mesmo e o seu coração em relação à palavra. A graça barata é aquela que não segue os mandamentos do Senhor e acha que está salvo, porque um dia ele levantou a mão e correu ali na frente e declarou que Jesus era seu Senhor. A graça barata é aquela que acredita que fez um voto, uma profissão de fé, e por isso ele já está no céu, mas não vive o voto, nem a profissão de fé, nem a doutrina que está na palavra. Mas a graça preciosa é aquela que entende que Cristo morreu e comprou um povo para ser santo. Separado para Deus, em primeiro lugar, o significado de santo, mas santo em cada um dos seus pensamentos e obras. Enquanto nós estamos aqui, enquanto o Senhor não volta, enquanto o dia glorioso, o dia de juízo do Senhor não acontece, nós devemos viver vidas santas. E é isso que Pedro está querendo ensinar aqui neste texto. Mais do que discutir se uma geração foi destruída pela água e a outra será destruída pelo fogo, ele quer saber do nosso santo procedimento.
Observe o versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, e aqui o termo, versículo 11, por favor. Todas essas coisas serão desfeitas, e aqui o termo no grego, desfeitas, é no sentido de, nós temos uma assembleia aqui, quando chegar o horário final, nós desfaremos a assembleia e cada um irá para algum lugar. É nesse sentido que é o desfeitas aqui. Visto que tudo vai ser desfeito, visto que essa terra vai ser purificada pelo Senhor, para que a nova Jerusalém desça, sem mancha do sangue de Abel e de todos os outros pecados que a humanidade cumpriu aqui. Visto que, como outros textos que nós lemos em Isaías, não teremos mais lembranças das grandes maravilhas que os homens acham que fizeram, porque esses sim serão consumidos totalmente pelo Senhor. O que importa, irmãos, de fato, é o que está no final do versículo 11 em diante. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, o dia final chegará. Não importa o que falam os escarnecedores, ele chegará. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento, o apóstolo claramente está dizendo, você deve viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Você deve viver de acordo com todo o ensino da Escritura. E é isso que significa piedade. Piedade não é aquela pessoa boazinha, bonitinha, toda calminha, que nunca levanta a voz. Pelo contrário, o próprio Senhor levantou a voz em ira santa e usou um azorague de cordas contra os vendedores no templo. Piedade nada mais é do que a palavra correspondente para santo procedimento. O homem e a mulher verdadeiramente piedoso é aquele que regula todo o seu viver de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro piedoso não é aquele também que fica estendendo esmola para os outros, apesar disso fazer parte. Mas a verdadeira piedade é aquela que, quando peca contra alguém, confessa a essa pessoa e deixa. É esse o sentido de confessar os seus pecados uns aos outros. Não é você vir para mim e falar que você é você é um grande pecador, sendo que eu não tenho nada a ver com esse assunto. Você não pecou contra mim. Você pecou contra o teu irmão lá, que nem crente é. Irmão de sangue, que eu quero dizer. Que nem crente é. É para ele que você tem que confessar o seu pecado e se arrepender. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui na igreja, você tem que ir até ele, confessar o seu pecado a ele. Pedir perdão e se arrepender. É isso que é confessar uns aos outros. É isso que é viver em piedade. Viver os mandamentos do Senhor. Não tendo entre nós, como eu já falei diversas vezes aqui, políticas de bastidor, coisas que estão por trás das coisas. Nós somos um só corpo, e quando essas coisas acontecem no corpo, meus irmãos, hoje é chamado de câncer, doença. Se uma igreja está doente, é exatamente porque não está em santo procedimento e piedade. O que Pedro está querendo dizer com todas suas duas cartas, principalmente, é que nós devemos nos conformar à vontade do Senhor e viver como se já fôssemos cidadãos do novo céus e da nova terra. Versículo 12, ele não está dizendo que não está determinado o dia de Deus, o dia da vinda do Senhor. Ele não está dizendo que eu e você, se vivermos uma vida totalmente conforme à vontade de Deus, vamos apressar, ele vai vir mais rápido. Não é isso. Apressar, esperando e apressar aqui, é viver como se, como eu disse mais cedo, ele estivesse voltando todas as vezes que eu abro o olho pela manhã. Todos os dias eu vivo como se eu estivesse no dia da volta do Senhor Jesus, porque não quero ser achado diante dele em pecado. É isso que Pedro está ensinando com santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Nós precisamos viver como se fosse o momento que ele está voltando. Portanto, irmãos, nós não podemos viver como os mundanos.
Nós não podemos viver como aqueles que só nasceram uma vez e só têm inclinação pecaminosa. Nós precisamos viver buscando o alvo de todo cristão, ser como Cristo é. É para isso que nós ainda estamos aqui, para sermos aperfeiçoados pela palavra e pela ação do Espírito, pela inclinação santa de Deus, para que nós sejamos como Ele é na sua vinda. É óbvio, que enquanto tivermos a maldita inclinação pecaminosa em nós, isso será impossível de fazer de maneira perfeita. Mas isso não quer dizer que você deve repousar nisso e viver uma vida de impiedade. Pedro está ensinando mais uma vez, irmãos, nós fomos chamados, desde a mais pequena criança aqui, para viver em santo procedimento e piedade. Parem de pensar que as crianças só vão aprender alguma coisa quando tiverem 14, 15 anos. Na sociedade hebraica, que foi regulada pela palavra de Deus, elas eram consideradas adultos a partir dos 12 as meninas e 13 os meninos, porque eles eram educados pelos pais em suas casas e eram educados nas sinagogas para aprenderem e apreenderem a palavra de Deus. Não achem que eles estão aqui ouvindo eu falar e não vão guardar nada, eles vão guardar. Eles vão entender que o pastor está falando aqui, que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, que nós devemos confessar quando pecamos contra alguém, que nós devemos nos corrigir diante do Senhor, como se Ele estivesse voltando agora. É este o ensino da Escritura, meus irmãos. Nós precisamos, os mais velhos aqui, sermos um exemplo para que eles olhem. Eles precisam olhar para os seus pais, olhar para os membros da igreja e verem, este é o proceder do povo de Deus. Nós não podemos agir como os mundanos. Se agirmos assim, o que estamos ensinando a eles é exatamente a viver como o mundo, e nós não somos o mundo. Quando o Senhor ensinou a parábola que fala do joio e do trigo, Ele não estava falando da igreja, Ele está falando do mundo. É lá que o joio e o trigo não serão separados. Apesar de eu não saber se entre nós há alguém aqui que há joio, é para isso que Cristo instituiu a disciplina eclesiástica. Para que se você for joio, você não vai aceitar a disciplina e vai embora. Mas se você for trigo, você vai aceitar ser disciplinado, tratado, acompanhado e voltar à comunhão da igreja do Senhor. Nós somos um povo que foi chamado para ser santo, porque o nosso Deus é santo. Esse é o ensino da carta de Tiago, esse é o ensino da carta de 1 Pedro, este é o ensino da carta de 2 Pedro. E apesar das pessoas confundirem o que Paulo fala, Paulo nunca falou de uma graça barata, ele sempre falou de uma graça preciosa. Terminando esse sermão, meus irmãos, nós precisamos entender, no versículo 13, a nossa vida não é regulada por essas coisas aqui. A nossa vida não é para deixar um legado de propriedades, de carros, de construções, de títulos. Você pode fazer essas coisas, desde que elas não sejam sua prioridade de maneira alguma. Porque o seu amor primeiro é a Deus. E como diz o versículo 13, segundo a promessa, e nós cremos em cada promessa da palavra de Deus. Eu não vou perguntar com amém, porque amém não é pergunta. Mas eu vou perguntar, irmãos, nós cremos em todas as promessas de Deus? Sim ou não? De novo, nós cremos em todas as promessas de Deus? Sim ou não? Sim. E a promessa de Deus é que nós esperamos novos céus e nova terra, para que não haja mais pecado, para que a justiça habite entre nós. Nós queremos, nós devemos ansiar a volta do Senhor, nós devemos ansiar pelo dia do juízo, exatamente porque os pecados dos homens serão julgados. Nós, os verdadeiros cristãos, seremos inocentados, não porque somos inocentes,
mas porque o único inocente morreu naquela cruz para nos salvar. E assim habitaremos para sempre na justiça que nós não temos e vivemos aqui agora. Todos vocês, que são crentes de verdade, estão indignados com as coisas que são injustas nesse mundo. Seja aqui, seja no governo, seja onde for. Nós somos indignados quando alguém promove que o aborto é certo. Nós ficamos indignados quando alguém quer perverter nossas crianças para uma ordem sexual que não foi criada por Deus. Nós somos indignados quando um político corrupto rouba dos recursos que eram para ser usados para o bem da população. Por isso nós devemos almejar com todo o nosso ser, vivendo em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de nosso Deus, para que possamos habitar finalmente nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça e onde andaremos, finalmente, presencialmente, com o nosso Redentor divino humano, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus aplique a palavra ao coração de todos aqueles que a ouviram aqui, e que ela possa fazer em ti morada, meu irmão e minha irmã, para que você viva em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de nosso Deus. Faremos uma oração final, dando graças ao Senhor. Eu passarei a palavra ao nosso presbítero Alexandre. Deus, Tu és santo, santo, santo. Senhor, coloca no coração, desde a menor criança que ainda permanece aqui ouvindo essa pregação, até o mais idoso entre nós, um pouco do vislumbre de que Isaías e João tiveram a estar diante da Tua glória maravilhosa. Para que cada um reconheça que precisa ser cada dia mais santo, que ainda habita nele trevas que não deveriam mais habitar, e para que a sua luz seja plena no seu viver. Abençoa-nos, Senhor Deus, como povo de Deus, para que sejamos diferentes do mundo, não diferentes em nossas roupas, mas diferentes no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, representando ao nosso Senhor, pois somos embaixadores dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, faz de nós um povo santo. Em nome de Jesus. Amém. Nosso culto